Você é herdeiro de todas as promessas de Deus. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar sobre a herança que nós temos com o Senhor como filhos dele. A Bíblia vai nos dizer, irmãos e irmãs, que como nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de todas as heranças, de todas as promessas que Deus tem para nós. E Deus nos promete muitas coisas, irmãos e irmãs. E uma delas é a provisão. Deus nos promete a provisão, nos promete que sempre estará conosco em todas as circunstâncias das nossas vidas. E nós somos herdeiros de todas essas promessas e somos convidados a tomarmos posse de tudo isso. E hoje nós vamos meditar mais especificamente lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17, que vai dizer assim: Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E vocês não receberam o espírito de escravos para recair no medo, mas receberam o espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito assegura ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros juntos com Cristo, uma vez que, tendo participado dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Ou seja, irmãos e irmãs, todas as pessoas, todos nós que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. E, infelizmente, tem muitas pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, mas nós somos convidados a sermos diferentes, a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes podemos tomar decisões erradas, faz parte da vida, mas nós somos guiados, estamos chamados a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é quem nos conduz a cada decisão, a cada passo das nossas vidas. E a palavra vai continuar nos dizendo que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não temos um espírito de escravos para recairmos no medo, mas sim um espírito de ousadia, que é o que o Espírito Santo nos fornece, que o Espírito Santo nos dá. Pois Deus, ele é um Deus que nos dá a ousadia. A palavra vai nos dizer que no perfeito amor de Deus não há medo. Ou seja, nós não temos mais este espírito de escravos, mas sim um espírito de filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Amém? No qual podemos chamar aqui a Deus de Pai. Que o próprio Espírito Santo, irmãos e irmãs, que Jesus nos deixou, ele vai assegurar para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós temos essa segurança concedida pelo Espírito Santo de que nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Por isso que nós não precisamos ter medo do nosso futuro. Pois quando nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, Deus é quem cuida do nosso futuro. E nós temos como garantia a vida eterna, herdeiros do reino. E uma herança que o Senhor nos promete é a nossa vida eterna para junto dele. Aí você pode estar se perguntando, como que eu posso me considerar filho de Deus? Basta que você aceite
o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Pois quando nós fazemos isso, a Bíblia vai nos dizer que Deus ele nos adota como filhos e filhas dele. Jesus, ele é o primogênito e nós somos filhos adotivos do Pai, somos filhos adotivos dele. E nós somos considerados herdeiros junto com Cristo, herdeiros de todas as promessas de Deus. Irmãos e irmãs, isso é maravilhoso, pois Deus ele é dono do ouro e da prata, e tudo que, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, tudo que é de Jesus também é nosso. E tudo nos foi dado através da morte e sacrifício de Jesus naquela cruz. E, irmãos e irmãs, a coisa mais bonita deste sacrifício é que nós já não temos mais condenação dos nossos pecados. Aqui no versículo 1 do mesmo capítulo, a palavra vai dizer: agora, porém, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito que dá vida em Jesus Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Quando Jesus ele morreu por nós, irmãos e irmãs, Deus ele nos perdoou dos nossos pecados passados, presentes e futuros. Por isso, irmãos e irmãs, já não temos mais que ter medo de sermos condenados. E, infelizmente, o medo da condenação é um medo muito propagado na religiosidade. Mas esse versículo, irmãos e irmãs, e a morte de Jesus, ela vem para quebrar esse medo, pois Jesus ele já nos perdoou de todos os nossos pecados. E além de termos os nossos pecados perdoados através da morte de Jesus, também somos considerados como herdeiros do reino, herdeiros de todas as promessas de Deus. Infelizmente, ainda tem pessoas que vivem sobre a antiga aliança, que acreditam que é necessário fazer algo para ter os seus pecados perdoados. Mas quando nós pensamos desta forma, irmãos e irmãs, isso invalida o sacrifício de Jesus na cruz. Pois Jesus na cruz, ele ofereceu o maior sacrifício de todos. Não existe outro sacrifício que possamos fazer para superar a nossa natureza pecaminosa. Jesus ele já fez tudo por nós. Basta que nós aceitemos isso e seremos considerados perdoados de todos os nossos pecados e herdeiros do reino. Amém? Este é um princípio da nova aliança, que inclusive é um tempo que nós vivemos hoje. Não temos mais condenação e somos considerados herdeiros das promessas de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.